Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do artigo de opinião. Esse é um gênero textual muito presente na sociedade, que circula no âmbito do contexto do jornal, nos blogs, no site hoje de grande circulação na internet. E é justamente um gênero que expressa a visão opinativa da coisa, do assunto, do trabalho, de uma pauta em discussão. Ele vai fazer isso por meio de recursos argumentativos, seja por meio de exemplificações, contexto histórico e tantos outros que tenham uma intenção de reforçar o ponto de vista desse autor. Claro que, dentre esses, nós temos aqueles colunistas de familiaridade, galera que gosta de jornal provavelmente deve conhecer o nome de alguns. Eu selecionei alguns dos colunistas que eu tenho mais familiaridade em termos de consumo diário, que é o Felipe Ponder, da área de comunicação, Folha de São Paulo, e Reinaldo de Azevedo, do UOL, o Jorge Carion, do The New York Times, é um colunista espanhol. A versão do New York Times de espanhol é muito boa. Sugiro que quem quiser pegar colunas de cultura e de artes, tem textos muito bem elaborados lá. A Mônica Bergamo, que é de economia, o Boechat falecido, embora os textos não tenham sido mais publicados, né? Ele morreu, mas os antigos, no tempo em que ele estava vivo, eram textos muito bem construídos no que tange ao comportamento da sociedade. A Eliana Brum é do El País, brasileira, muito boa também. Ela tem uma seção, gente, só com as colunas textuais produzidas nos últimos 7 anos. E aí, para além disso, ela escreve sobre cultura, sobre política, sobre economia. Esse cara aqui é maravilhoso, ele é psicanalista. O Contar dos Caligares é da Folha de São Paulo também. Inclusive, é ele que vai roteirizar, na verdade, roteiriza e escreveu a série Psy do HBO. Esse aqui é o Sakamoto do UOL, ele é colunista também da área de sociedade e cultura. E por último tem esse que não dá para chegar com um mousezinho, que a galera conhece, os meninos que gostam de... a galera que gosta de fofoca, melhor dizendo, reformular minha fala, que assiste coisa de famosos, que vê crítica da cultura televisiva, é o Léo Dias. O Léo Dias escreve, inclusive ele é apresentador, tem um trabalho assim bem voltado para essa análise de comportamento da fama. Claro, senhores, cada um desses articulistas aqui mencionados, eles têm textos publicados em periódicos específicos, com características textuais, discursivas, que compõem cada um deles enquanto autor, certo? Não quer dizer que exista uma fórmula que condensa o artigo de opinião em um único formato. No entanto, por outro lado, vocês vão perceber que algo existe em comum entre todos eles. Eles estão expressando o ponto de vista. Ali pode ser um tema polêmico demais, aqueles que para o dia, todo mundo começa a falar, pode ser um texto de natureza reflexiva, mas que pega uma polêmica, uma coisa da dialética do dia e traz por meio da discussão uma forma de articular de forma opinativa e crítica sobre o que teria sido isso, certo? Aqui está basicamente a estrutura do artigo de opinião. Como eu falei a vocês, ele é do âmbito do jornal, muito mais conhecido. Claro, no entanto, que nem sempre ele está especificamente vinculado a um portal de notícias como Folha de São Paulo, Estadão, Carta Capital. Você vai ter aí pessoas autônomas, por exemplo, que escrevem, que têm colunas próprias. Inclusive tem uma rede social muito utilizada agora, que tem ganhado margem no Brasil, que é a Medium.com. Vocês podem encontrar no Play Store, por exemplo, e você percebe que existem pessoas comuns, por exemplo, até adolescentes jovens, que têm essa liberdade. A internet dá essa margem. É a 2007 para 2008, que foi a popularização dos blogs e dos microblogs, tanto que o Twitter nasce também um pouco dessa dissidência aí, que aí é uma pessoa autônoma comum, que não tem essa notoriedade em termos socioculturais, ela também pode expressar sua opinião. Só que no âmbito do artigo de opinião, ele está muito mais presente dentro da perspectiva do jornal, mas você vai encontrar em outros espaços também que não seja necessariamente um grande portal de notícia. Ele pode ser publicado em revistas, jornais, jornal impresso também, Correio da Bahia tem algumas colunas. E geralmente ele é reconhecido e tratado e dá ênfase a situações da sociedade, temas polêmicos ou temas de natureza cultural, certo? Alguns colunistas eles vão se notabilizar pelo estilo, pela posição, pela defesa. Lembra que eu mencionei os anteriores do quadro?
não há um padrão uníssono de como eles vão construir os seus respectivos textos. Vai depender especificamente do tino de cada um, que é o perfil de escrita que cada articulista possui, certo? E tanto que em alguns momentos vocês vão perceber que tem colunistas de grande notoriedade que os textos que ele produziu ao longo de um período temporal tornam-se livros. O Luiz Felipe Pondé mesmo, ele tem um livro chamado Filosofia para Corajosos e Amor para Corajosos também, que grande parte dos textos ali reunidos são reproduções de colunas publicadas na Folha de São Paulo. Inclusive eu já li os últimos 3 livros que ele publicou e sou um fã do trabalho que ele produz na Folha. Para além disso, uma coisa importante é distinguir, gente, jornalismo informativo do opinativo. Por quê? Porque vocês vão perceber que, especificamente quando a gente entra no site de notícia, como for Folha de São Paulo, Estadão e Carta, tem aquelas pautas que parece que você olha assim, não, isso aqui foi um artigo de opinião que fulano escreveu. Como é que no artigo ele faz essa fala contra o presidente, ou contra o governador, ou contra fulano, cicrano, beltrano? A gente deve entender que no jornal, seja ele impresso ou digital, existe uma distinção entre o jornalismo informativo, aquele de natureza explicativa, informativa, como é o caso da notícia, da reportagem, o editorial, por exemplo. O editorial aí, lembrando que tem um caráter mais opinativo, embora tenha uma estrutura mais informativa em termos de estrutura organizacional, e tem aquele de natureza meramente opinativa, que ele vai se distinguir dos outros, da notícia, da reportagem, porque eles não são de responsabilidade do jornal. Se eu sou colunista da Folha e faço um texto depredando a imagem do presidente da República, se de algum modo ali infringe os direitos de imagem do presidente ou de qualquer outra figura pública social, o jornal ele não será responsabilizado por esse texto, porque ele não é assinado pela Folha, ele é assinado por Zé Nelson. Então a diferença desse texto de caráter opinativo para o informativo é porque o informativo ele é produzido pelos jornais sob responsabilidade do jornal. O opinativo, como artigo de opinião, a carta ao leitor, o comentário que são produzidos pelos usuários que seguem aquelas páginas, eles estão dentro do âmbito do contexto opinativo do jornal e cada um ali que fez aquela fala ou comentou, geralmente na prática serão responsabilizados pelos seus respectivos atos. Trouxe aqui, gente, um textozinho, é um print de uma notícia publicada no Gazeta do Povo. Tem falado tanto da palavra reportagem que eu estava falando aqui. Esse artigo ele é curto, é só para vocês perceberem como os marcadores de palavras eles agem sobre a produção de sentido no texto. Não basta alardear os eventos que os eventos do Carnaval no Brasil geram 500 mil empregos fixos e temporários, movimentam 20 milhões e geram fluxo de quase 7 milhões de turistas nacionais e estrangeiros. E ele vai trazendo aí uma espécie de recapitulação do que foi os lucros obtidos no período do Carnaval. E aí ele nesse finalzinho aqui é o que a gente percebe. Do qual despontam mais celebridades da TV e menos o povo, em que se gastam recursos volumosos sem retorno para a população. Olha como o tom da crítica ele vai aparecendo por trás do dado expositivo mencionado. Alicerçam seus argumentos no fato de a administração pública não se preocupar com a transparência e esconder de eleitores as quantias gastas. Olha a justificativa nascendo agora. Ele traz aqui alguns marcadores de palavras sinalizados que assumem um caráter deôntico, modalizador, para exprimir como aquilo ele é prejudicial para o sujeito vitimizado no texto. Olha que frase interessante, depois vocês podem ler o texto. Olha. A falta de controle na fiscalização, a corrupção endêmica e a ausência de transparência não devem ser motivos para suprimir as iniciativas governamentais nos grandes eventos culturais. O que esse endêmica traz nesse texto, gente? Ele vai sinalizar como isso está naturalizado, como isso está sendo manifestado aos poucos nas pequenas culturas políticas espalhadas pelo país, ou pela zona em questão no texto, e como isso é prejudicial para a manutenção do patrimônio público nacional. Vocês podem ler o texto, dei uma pausa para vocês lerem mais ou menos, não vai dar para a gente explorar ele aqui, é só para vocês terem ideia de como marcadores de palavras, uso de argumentos mobilizados como dado estatístico,
contexto histórico e a mobilização das palavras, seja da adjetivação, dos advérbios, dentro do texto, são reforçadores para potencializar o argumento, ok? Essa parte aqui a gente já conhece, velhos amigos nossos, né? Tese é o ponto de vista em um texto argumentativo e deve ser sustentado por argumentos. Pessoal, essa base estrutural, ela está contida em toda a organização de um texto argumentativo, que nós já conhecemos: introdução, desenvolvimento e conclusão, número de períodos, ideia central, que é chamada de tópico frasal, que rege todo o parágrafo. Essa noção toda a gente já conhece. Um fato interessante é que, geralmente, o artigo de opinião ele sempre nasce de um questionamento, ele tem uma raiz polêmica, não que tenha sempre que ser uma polêmica toda vez que você estiver discutindo ou produzindo um texto de opinião. Vocês vão perceber que alguns módulos, por exemplo, vão reforçar esse discurso, mas o artigo de opinião nem sempre nasce de uma crítica polêmica. Às vezes ele tem uma natureza especificamente problematizadora. Agora, dentro desse texto, o que vai torná-lo polêmico do ponto de vista discursivo é esse jogo de argumentação. Eu vou desde concordar com a visão ali contida, trazendo um dado, depois eu posso discordar trazendo um outro ponto, né? E aí tem a mobilização dos conectivos, tia Carminha dando oi para lembrá-los, e aí nesse meio tempo eu vou estruturando meu texto para mostrar por que eu defendo aquela visão de mundo. E aí é uma palavra-chave que nós repetimos várias vezes: artigo de opinião, tal como a redação modelo Enem ou redação argumentativa escolar, ela precisa de uma tese, de um projeto de texto prévio e bem elaborado, certo? Então sempre lembrem-se disso, porque isso é fundamental para que você consiga sustentar a sua argumentação, certo? Tanto que a contra-argumentação enquanto estratégia é uma forma de você tanto trazer dentro do texto, como também refutá-la, que é como eu mencionei. Vocês vão perceber que muitos artigos na internet, por exemplo, eles trabalham esse trocadilho aí dialético dentro da discussão, justamente para poder tentar mostrar que não é só um lado. Eu defendo isso por isso, embora exista essa ideia, mas ainda assim isso reverbera desse modo. E aí um ponto interessante desse trechinho aqui, ó, na contra-argumentação, a adequada escolha das palavras, que é a chamada seleção lexical, que comporão suas frases, já ao contra-argumentar, ajuda o leitor a livrar-se das confusões e identificar a verdadeira tese em um artigo de opinião. Essa parte específica é muito importante, gente. A questão da seleção lexical, vocabular. Por quê? Se você pega um tema que tem uma natureza extremamente polêmica, você vai perceber que para trazer uma crítica capaz de convencer o seu potencial leitor, e aí a gente lembra do objetivo comunicativo do texto, você deve sempre partir de uma constatação, uma primeira premissa, e nessa premissa você vai trazer argumentos, sejam aqueles que vão conservar a sua ideia, vão reforçá-la, e aquelas também que vão refutá-las. E aí nesse processo todo você vai precisar articular com operadores argumentativos, conectores, os chamados conectivos, como já falei, titia Carminha dando oi, para poder ajudar na formulação e processo coesivo desse texto, a coisa do contudo. No entanto, por outro lado, embora exista um programa voltado para, todavia não há um reforço, tanto esses, nesse sentido, uma vez que, visto que tal fenômeno é resultante disso, isso, somado a isso, esses e tantos outros conectivos serão fundamentais para construir um processo de encadeamento textual. Lembrando, gente, inclusive na coisa da contra-argumentação, você só vai ser capaz de refutar algo se ele for algo capaz de ser refutável, certo? Se eu peguei um tema que vai discutir sobre saúde pública, e aí você começa com um questionamento dizendo que a saúde está um caos, que não há verbas. Eu vejo isso muitas vezes sendo dito de forma indevida nas discussões. O SUS não presta, é uma porcaria porque os políticos só roubam e não há investimentos. Isso é verdade? Já consultamos o portal Transparência, por exemplo, a gente já viu como é que a cadeia de investimento, não, a cadeia de despesas que o SUS costuma
enviar para cada município, para cada estado, como é que é o processo de fiscalização? Quais são os programas que requerem um investimento maior e um acompanhamento do Ministério da Saúde? Se nós pensamos em fazer uma crítica ou criar uma discussão capaz de elaborar mais de um ponto de vista no texto, a gente tem que ter certeza que os argumentos de contra-argumentação e os argumentos favoráveis, eles podem ser contestados ou discutidos no texto. Tanto que um desafio para muitas pessoas que escrevem artigo de opinião é justamente essa coisa de defender o ponto de vista do texto. Pega um argumento, às vezes fatalístico, que não dá margem para isso, ou talvez pela ineficiência do processo discursivo, traz um dado que você não discute, e aí o texto acaba morrendo ali naquela informação. Tanto que uma possibilidade de corrigir essa falha é justamente no processo do projeto textual. Cara, eu vou falar sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Eu vou discutir sobre a formação dos professores, sobre as pessoas que estão em sobre a formação de quem está na universidade e vai para a docência. Mas o impacto negativo disso, será se é bom? Peraí, deixa eu ver como é que são as pesquisas voltadas para o uso de tecnologias em sala de aula e como ela reforça ou atrapalha o processo didático. Eu encontrei um texto que discute isso, mas peraí, apesar dele criticar, tem um lado positivo também. Pode ser uma forma de agregar as pessoas que são socialmente excluídas do sistema. Será que não seria bom? Peraí, deixa eu reunir essa informação. E o artigo de opinião ele vai diferir da redação, porque ele tem um processo de seleção e construção textual muito mais elaborado, mais aprofundado. Você vai selecionar melhor os seus dados, uma coletânea mais rica, o espaço de tempo é maior. Claro que vocês vão encontrar, por exemplo, instituições no Brasil, vestibulares, melhor dizendo, que aplicam provas utilizando o artigo de opinião como gênero textual cobrado, viu, gente? Claro que a gente está mais familiarizado, evidentemente, com o modelo de texto dissertativo argumentativo. Redação 30 linhas, mas vocês vão encontrar bancas, se não me engano, a PUC, RJ e a do Paraná e de São Paulo fazem provas assim e pedem já pediram artigo de opinião, não sei se estão pedindo ainda. A Unicamp já pediu artigo de opinião enquanto gênero textual, a UFRJ. Então você tem instituições que utilizam esse modelo. E aí tem toda uma característica, um envolto nessa produção, tanto que eles vão partir de uma polêmica mesmo, e quanto mais rico for o processo argumentativo de defesa do ponto de vista e a persuasão inteligente utilizada pelo autor do texto, maior será a chance dele ser pontuado na construção final do trabalho. Aqui tem um exemplo, gente, um recorte de como a questão do uso das palavras-chave é fundamental. Olha aqui. Em um artigo favorável à cobrança de mensalidades nas universidades públicas, o autor admite que seus oponentes têm um bom argumento. Olha como o uso inteligente da sintaxe auxilia no processo de encadeamento das ideias. A única crítica plausível que se ouve é a de que, e aí você tem um argumento agora aparecendo, o papel redistributivo das universidades públicas estaria prejudicando com a cobrança de mensalidades, afastando de vez os mais pobres. Ele está ali agora constatando que cobrar mensalidade seria um problema para as pessoas que são excluídas socialmente em razão da pobreza. Tem agora um advérbio aqui para enfraquecer a crítica dos oponentes. Obviamente, essa crítica desconsidera o fato de que todas as propostas nesse sentido defendem a cobrança por critério de renda, um ajuste fino que pode ser feito sem grandes entraves burocráticos. Só para situá-los na discussão, já não é de hoje, tem um tempo correndo, embora já tenha caído várias vezes na Câmara de Deputados e no Senado, a possibilidade da universidade cobrar mensalidades para as pessoas que são financeiramente capazes de custear os seus estudos. Alguns, principalmente na universidade, tem muitos pesquisadores que acreditam que, ao liberar essa brecha, estaria dando margem para excluir os outros como um todo. E aí a própria universidade perder a autonomia. Nesse trechinho aqui, o que nós temos? O autor desse parágrafo pegou uma fala que é contrária e em seguida trouxe, por meio desse conectivo aí, desse advérbio, um contra-argumento para poder questionar a relevância dele.
E porque talvez, mesmo assim, a gente poderia criar uma deixa. Olha como esse encadeamento funciona. Tanto que é importante para, ao mencionar esse detalhe, o cuidado no uso das palavras. Isso não vale só para artigo de opinião, não, gente. Vale para qualquer texto de natureza argumentativa. Conectivos, estruturação da frase revela muito sobre a qualidade do argumento desse autor. Inclusive porque a gente na discussão, conversando, aquela coisa do bate-papo da sala, ai, tá, rapaz, fulano citou um exemplo que foi fenomenal. Mas na hora de transcrever, quando a gente faz a transcrição do oralizado, do verbal para o escrito, tem que ter todo um cuidado no uso das palavras, na organização das ideias dentro de um plano de texto, para que, de um certo modo, a pessoa que estiver lendo ela consiga compreender de fato como o processo argumentativo foi produzido. E aí você tem o uso dos advérbios, operadores argumentativos, a organização da frase como um todo, são cruciais para fazer com que tudo isso, todo esse planejamento, essa fala toda, ela consiga alcançar o planejado, convencer o leitor final desse texto. Trouxe um outro exemplo aqui, gente. Aqui nós temos um outro trechinho do artigo. Em um artigo contrário à redução da maioridade penal, o autor usa a expressão há quem diga que para referir-se de forma genérica aos seus oponentes. Percebam como o exemplo anterior e esse aqui estão tratando da questão do processo argumentativo, de como é esse encadeamento das ideias. E um fato interessante é que o artigo de opinião ele é um texto que tem uma natureza polissêmica. O que seria, Zenelson, um texto polissêmico? É um texto que apresenta muitas vozes. Você não tem só a sua voz para sustentar o seu ponto de vista. Você tem a voz de outros autores de referência, por exemplo. Você tem a voz de autoridade de um dado estatístico, de um contexto histórico evidenciado por alguém que falou, que de algum modo vai servir para condensar, refutar ou reforçar o seu argumento. E tudo isso ali vai ser mobilizado para fazer com que a pessoa que estiver lendo ela consiga compreender como foi que você chegou àquela ideia, né? Ele fala assim, há quem diga que, ao menos, esses adolescentes ficariam fora de circulação por mais tempo. O autor menciona um argumento que poderia ser usado por quem pensa diferente. Observe que nesse trechinho aqui, basicamente, a gente tem alguém que vai mencionar uma fala de terceiros, que essa é uma fala mais genérica, e de fato a gente já teve esse trechinho aqui na imagem, vocês já devem ter visto alguém, ou em algum momento vocês irão ouvir esse tipo de argumento, a ideia de redução da maioridade penal a fim de que os jovens que já cometeram crime abaixo do menores de idade, eles aprisionados seriam uma forma de conter o problema. Claro que essa discussão reverbera por uma série de lacunas, mas aqui o autor em questão, o que ele vai querer mostrar? Que talvez defender isso, pelo menos na premissa quando ele traz, isso não seria a solução mais indicada. E ele vai trazer em seguida, nesses dois trechinhos aqui, o que seria uma forma de refutar esse argumento, justamente alegando que os adolescentes infratores, mesmo internados, dificilmente sairiam socializados, uma vez que essa estrutura, e a estrutura acho que é a CASA, se não me engano, as organizações que abrigam os estudantes, os menores infratores, elas não têm condição social e educacional de fazer com que esses indivíduos sejam ressocializados. Nelson, é só lá? Infelizmente não. O sistema prisional é um produto final disso, um produto que não funciona. Não que quando eu digo não funciona, quer dizer que a gente tem que acabar com as prisões. Mas a estrutura organizacional do sistema prisional é mais um exemplo de que a falta de estrutura enquanto sistema de ressocialização e os programas ali desenvolvidos em razão da carência estrutural e pela falta de investimento acabam fazendo com que o indivíduo que já está danificado, abre aspas e fecha aspas, socialmente, acabe saindo de lá pior do que entrou. Nelson, isso é uma fala final para todos? Claro que não. Tanto que é importante fazer essa ressalva, porque no artigo de opinião, assim como na redação argumentativa, a gente tem que ter muito cuidado com as generalizações, ok?
Por quê? Porque sempre é muito provável que sempre tem um que sai à margem. Amém? E não só para esse tema, mas para qualquer tema em discussão. Então, quando você faz uma generalização e engloba todo mundo dentro de um único problema, você acaba aí perdendo fazendo com que o seu texto ou seu argumento ele tenha o papel de convencimento perdido, né? Justamente por essa não abrangência, por essa abrangência totalitária dos fatores dos indivíduos envolvidos. Nós temos um exemplo claro de como isso funciona na figura da polícia, onde em pequenas discussões ou nas redes sociais a fala é nisso, né? Toda a policial é criminoso, todo policial é violento. E nem todos os policiais são assim, mas as pessoas costumam, né, é muito comum, em razão da violência já naturalizada e do discurso já produzido, popularizar esse tipo de fala, ok? Aqui tem a estrutura mais ou menos e são detalhes que são cruciais. O artigo de opinião, gente, ele sempre tem título. Importantíssimo, ok? Ele sempre terá um título. Todos. Tanto que quando eles são cobrados em formato de avaliação, de prova, mesmo em vestibular, o título é uma exigência, certo? E aí você tem, para além do título, tem a defesa de uma tese clara, que é justamente a ideia central, e ela pode aparecer no início da introdução ou diluída ao longo do texto, mas para um melhor esclarecimento, lembre-se que um bom artigo de opinião é aquele que, ao longo do texto, no todo, você consegue perceber a posição que o autor tem sobre o tema, certo? Seja no uso da fala de autoridade, na forma que ele usa a justificação daqueles argumentos, seja na estruturação das ideias, né? Numa espécie de no trabalho progressivo, de causa, consequência, efeitos, sugestões de mudanças, certo? E tudo isso depende muito do estilo do autor, seja na hora de organizar essas ideias, como também na própria organização do texto. Gente, todos os artigos de opinião vão ter 4 parágrafos, vão ter 10 parágrafos, Zé Nelson? Não. Aqueles no início que eu mostrei a vocês, que são os colunistas que eu leio toda semana, por exemplo, vocês vão ter textos que tem mais de 15 parágrafos, um artigo enorme, quase um ensaio. E tem textos menores, com 4, com 3, com 2, depende muito do autor, certo? No entanto, mesmo nesse processo todo, que não apresente um padrão na numerologia dos parágrafos, eles devem apresentar de forma concisa as suas ideias no plano comum de estrutura organizacional, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, de forma sucessiva e linear, ok? Aqui tem um exemplo claro de como isso funciona, que é o processo de retomada das ideias, de encadeamento discursivo. O direito do voto a todos os cidadãos, homens ou mulheres, ilustrados ou analfabetos, foi uma das maiores conquistas das democracias liberais. Isso, lembra que eu falei a vocês sobre os conectivos, tia Carminha maravilhosa? Esse cuidado nas retomadas, ele é fundamental para que o encadeamento ele aconteça. Tanto que é uma coisa, eu deixei esse exemplo de slide só para vocês vislumbrarem o quão importante estou dando pulinhos agora, quão importante é vocês observarem como a escolha do conectivo, das expressões, das palavras, dos pronomes, dos adjetivos na organização das ideias, ela consegue fazer com que o leitor compreenda o sentido. Olha que coisa! Isso não significa, no entanto, olha a coisa do parágrafo do operador argumentativo de natureza positiva. Inclusive, isso aqui se destaca justamente pela mobilização da sintaxe complexa, né? A gente conhece, é mais costumeiro utilizar o modelo do no entanto, ou em primeiro lugar lá no início, que seria no entanto, isso não significa que deva ser obrigatório. O que ele fez? Ele mobilizou o no entanto, como nós já estamos familiarizados, para dentro do período, separado, claro, por meio de vírgulas, ok? Olha que coisa inteligente do uso das palavras para deixar o texto rico, encadeado. Isso é uma coisa que ela nasce com prática. Tanto que um adendo importante, as propostas de redação e a correção do Enem desse ano, por exemplo, do ano passado, e esse ano elas vão considerar esse tipo de estrutura, viu, gente? Eles consideram
alunos que constroem textos assim por meio de mobilizações mais inteligentes da sintaxe, do adjunto adverbial, das locuções prepositivas, conjuntivas por meio do texto, de modo que, usando esses elementos, ele consiga encadear suas ideias, mostra que ele tem um bom domínio da língua portuguesa. Então, atentem-se para esses detalhes. Nelson, como é que eu aprendo isso? Lendo e observando as principais características que norteiam esse tipo de classe gramatical ou organização de período mesmo, ok? Sugestão, revisem período simples e composto, adjunto adverbial, deem uma olhada nas conjunções, certo? Elas são fundamentais para, quando vocês estiverem lendo os textos, vocês tenham noção de como utilizá-las no encadeamento das ideias de vocês, ok? Isso não é uma fórmula, uma receita de bolo que você lê e gravou de cabeça. Você vai percebendo isso na leitura, nos textos, quando você... Cara, rapaz, isso foi inteligente. Por outro lado, não há uma consonância das ideias políticas no âmbito nacional. Olha a diferença do uso dos conectivos dentro do encadeamento das ideias. Tudo isso faz com que o texto ele consiga expressar de maneira clara e coesiva a intenção do autor do texto, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, sobretudo porque não foi provado que o voto obrigatório melhore as democracias do mundo, nem que aumente nelas a participação de cidadão nas eleições. Um ponto importante, gente, nem sempre, mesmo que vocês encontrem artigos de opinião na internet que tragam pontos de vista massivos, distintos, nem sempre é uma obrigatoriedade eles serem capazes de convencê-lo. Depende muito do perfil do texto, do autor e da sua opinião. O que é interessante do artigo é justamente essa instigação. Ele vai organizar a ideia e o tema em questão, se fosse política, cultura, moda, culinária, TV, mídia, a ponto de fazer com que você perceba as suas ideias e estabeleça ali um processo de concordância e discordância. Cara, eu li o texto do Pondé, mas assim, eu sei que é um problema, ele até trouxe argumentos, mas ainda assim eu não concordo. Isso quer dizer que não é uma obrigatoriedade a ideia de que o texto ele sempre vai convencer todos. Agora ele vai ter que utilizar mecanismos discursivos, argumentativos dos mais variados e expressar as suas ideias de maneira clara para que o leitor, quando ele ler esse texto, mesmo que ele não concorde, ele perceba: não, eu não concordo não, mas ele usou uma fala realmente contundente. Mas a gente tem que refletir mais sobre isso. Ou então discordo por causa disso, isso. Eu acho que ele poderia utilizar essa fala. E aí é por isso que a coisa do hipertexto nasce aí no seio da tecnologia para dar margem para isso. Se vocês entrarem pesquisar qualquer coluna de jornal na internet, vão perceber que lá no final tem uma parte de comentários. Eu sempre amo ler os comentários. Acho que toda vez que eu leio o artigo de opinião de qualquer um dos meus colunistas favoritos, eu sempre vou lá no final e fico olhando como as pessoas começam a brigar entre elas ou discutir sobre a fala do autor. E às vezes, em alguns momentos, a depender da coluna e da pessoa, eles respondem, contra-argumentam, às vezes concordam. Então essa hipertextualização e essa conexão que o cyberespace e a cybercultura proporcionou faz com que o artigo de opinião cumpra a sua função, que é expressar um ponto de vista, contra-argumentar e também criar um espaço pelo qual a discussão ela vai ir para além daquele texto, certo? Aqui tem um gráfico basicamente dos tipos de argumentos, gente. Inclusive, eles podem ir para além desses daqui. Esses são os exemplos mais comuns, que são os mais utilizados em termos de uso diário. Mas você tem aí uso de dados numéricos, raciocínio lógico, que é a coisa do dedutivo. O indivíduo pega um raciocínio que parte dos princípios já reconhecidos como verdadeiros e trazem leituras lógicas do macro para o micro, e também isso pode ser visto no dedutivo também, que são técnicas de raciocínio. Você tem o argumento de exemplificação, argumento de autoridade, que é a fala de uma figura, de um indivíduo que tem a notoriedade no tema. Você tem um argumento de dados numéricos, que é o chamado dados estatísticos, e todos eles ali devem ser mobilizados de forma estratégica para fazer com que o leitor desse texto ele consiga entender por que Zé Nelson usou essa alusão histórica, cara. Por que essa pergunta retórica? Por que esse princípio aqui que ele utiliza como argumento? Para quê? Por que ele está contestando isso? Não, mas ele citou fulano, ele está exemplificando por meio
desses fatores na sociedade. Tudo isso deve ser mobilizado de maneira estratégica para que o leitor ele consiga perceber o sentido das suas ideias. Zé Nelson partiu disso porque ele queria mostrar isso aí. Ele estava afirmando esse discurso. Não, eu entendi. Quando ele citou fulano, eu sei que todo mundo discorda, mas a citação dele é só para mencionar que, de algum modo, ele discorda dessa ideia, que aquela ideia é uma coisa discutível, tem uma relevância. Tanto, inclusive, é importante lembrar que toda vez quando vocês estiverem lendo qualquer texto de natureza argumentativa, analisem com cuidado. Até porque, por eles serem polêmicos, o editorial também cai muito nessa margem, as pessoas costumam sempre racionalizar a discussão. Entender por que ele trouxe essa chamada. Cara, eu acho que isso foi bem inteligente da parte dele. Observem quais foram os argumentos, qual era a ideia central. Mesmo que ela não apareça de forma muito clara no primeiro parágrafo, por exemplo, da introdução, mas no todo do texto, qual era o ponto de vista mencionado? Você consiga identificar, relacionar com o título e perceber a integralidade do texto? Parabéns, você conseguiu entender o ponto de vista desse autor. Trouxe aqui, gente, uma técnica de análise muito interessante. Inclusive, vocês devem levá-las para o resto da vida no coração de vocês. Galera que estuda jornalismo, por exemplo, vai passar por esse curso, vai ler sobre esse autor. O Steve Talmy, ele é um filólogo britânico. Ele teve influências diretas do Wittgenstein, por exemplo. Diretas não, teve influências da obra do Wittgenstein, justamente essa coisa do uso da linguagem. Ele vai escrever uma obra sobre os elementos da estrutura argumentativa. Aqui tem basicamente um gráfico de como esse processo funciona. Eu vou dar um zoom para vocês. Inclusive, anotem essa tabela para vocês perceberem os principais detalhes, ok? Pessoal, um ponto importante de começar a falar sobre a estrutura do argumento do Talmy é lembrar que isso não tem nada a ver com a lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como assim, Nelson? Parte da descrição desses elementos aqui mencionados, ela utiliza esses parâmetros, certo? Mas elas não necessariamente respondem a essa lógica de organização. Aqui, na verdade, o que nós temos é um padrão organizacional das ideias e de como esse autor do texto em questão pode utilizar desses mecanismos tanto para refutar como para concordar com o que está sendo ali mencionado no texto. Vamos começar primeiro com o conceito de dados que o Talmy apresenta. Nele ele vai dizer que o autor ele vai selecionar no processo de projeção textual, lá no planejamento, fatos, indícios, informações, dados no geral, que vão servir para dar ponto de partida no raciocínio, no discurso. Lembra como, por exemplo, a primeira tela de exemplo que nós lemos lá no início, que faz uma menção sobre o consumo de verbas no carnaval? É um exemplo claro disso. Peguei um fato, desse fato eu abro a minha discussão. Cerca de 39,4 milhões de alunos nas regiões rurais do Brasil não possuem material didático ou carecem de estrutura tecnológica para o ensino de informática. Eu vou partir desse dado e nesse processo de uso inteligente de uma informação externa, eu observo que tem uma linha do tempo. Você tem dado, modalização, você tem a conclusão, mas a conclusão voltada mais para a síntese da tese defendida. E nesse período, nessa linha do tempo que tem da informação que abre o texto para a conclusão, o uso do dado para abrir o texto com a primeira tese ali que vem para exemplificar a ideia. Quando relacionado à conclusão, que é justamente a conclusão da tese, do sentido pelo qual eu abri o meu texto, ou pautei a minha discussão, nesse inteirinho aqui, nós temos os processos que vão servir para sustentar e fazer com que os elementos discursivos utilizados, eles alcancem o primeiro objetivo, o objetivo principal, que é sustentar as ideias. Vamos lá? Nós temos no primeiro aqui, o segundo elemento, que é a justificativa, que são um conjunto de argumentos propriamente ditos, elementos externos que vão servir para analisar os dados ou as informações. Se eu trago um dado dizendo que o investimento em educação ele é
pobre e abaixo do esperado, do que é promulgado pela União. Eu vou usar esse parâmetro para iniciar o meu questionamento e vou justificar nisso de que forma isso gera elementos como pá, pá, e aí eu vou dando caminho para a minha estrutura discursiva. Em seguida, nós temos o suporte. Esses dados, para eles serem sustentados e as justificativas para serem plausíveis dentro do âmbito discursivo, elas precisam de falas externas, né, que de algum modo reforcem o uso desse dado inteligente. Por exemplo, lembra que eu mencionei inicialmente o dado estatístico sobre o uso de tecnologias nas zonas rurais? O objetivo da discussão da minha redação, do meu artigo de opinião, é mostrar que isso impacta no desnível educacional entre os alunos da zona rural versus zona urbana. Como é que eu vou sustentar isso? Eu vou procurar agora um pesquisador que vai ser um suporte para sustentar o meu dado estatístico mencionado e a minha justificativa apontada. Observe o processo. Trouxe um dado estatístico sobre o uso de tecnologias na zona rural versus zona urbana. Minha justificativa é dizer que os estudantes das zonas rurais, eles são excluídos socialmente e tecnologicamente falando, porque não há investimento nem tecnologia para isso. E o meu suporte é pegar um autor, uma referência de pesquisador que trabalha, que tenha uma análise sobre a pauta em questão, justamente para não ser só apenas uma fala minha. Para além dessa fala que eu trouxe, tem outras pessoas que já trouxeram elementos discursivos sobre aquele assunto. Em seguida, nós temos o modalizador, que é basicamente as expressões e palavras, o questionamento, seja por meio da crítica, da reflexão, da concordância, que vão servir para acentuar ou atenuar o meu tom dentro do texto. Por exemplo, lembra que eu já usei aquelas expressões de sala? Inegavelmente é uma cultura de violência naturalizada, aquela coisa das palavras que de algum modo exprimem certeza, exprimem insatisfação, revolta sobre aquele tema e aquela pauta. Por exemplo, indubitavelmente é inegável que a política brasileira, no que tange às regiões periféricas em termos de investimento, ela é irregular ou ela é extremamente excludente. Essas palavras utilizadas de forma inteligente no texto, os adjetivos, os advérbios, para articular a discussão, eles vão funcionar como ou atenuadores ou acentuadores das ideias. E aí o leitor do texto em questão, quando estiver fazendo uma segunda leitura, uma primeira leitura, quando ele, o cara que escreveu esse texto estava extremamente revoltado com o uso, com desvio de verbas, viu? Rapaz, você precisa ver como é que ele falou aqui, velho. Olha, ele praticamente mandou o presidente embora. Ou ele praticamente pediu para o STF fechar. Que está dizendo que todo mundo é incompetente. Depende sempre da intenção do articulista do texto, viu, gente? Segundo elemento, para além disso, inclusive a refutação, ela vem logo em seguida da modalização, viu? Por que, Zé Nelson? A refutação é justamente um argumento de de contestação, caso seja possível, dentro do argumento ou utilizado, dentro do raciocínio ou ideia premeditada por esse autor, ela vai servir para mostrar um outro lado da discussão. E porque talvez, embora eu esteja insatisfeito, ainda assim existe deixas. Por exemplo, lembra que eu mencionei aqui o uso do dado estatístico sobre o fato da zona rural ser excluída no uso de tecnologias no âmbito educacional? Existe o fundo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que libera uma verba específica, gente, para municípios e governos. Mas acreditem, essa verba fica parada, porque ela só pode ser utilizada com esse fim. E muitas prefeituras e muitos governos acabam não a utilizam na prática, porque tem toda uma burocracia de uso, retorno, aplicabilidade. Ou então, quando pega essa verba, ela não cumpre com o devido. O projeto é comprar
veículos de transporte para levar as pessoas que moram na zona urbana, zona rural mais distante, para as escolas ou para as universidades nas proximidades. O dinheiro foi para comprar 3 ônibus, ou 10 ônibus, compra-se dois que valem por 3 ou por 4, que é coisa da supervalorização, né? Aí tem a política do contrato, a irmandade entre as empresas parceiras, o desvio de verba que discursivamente parece que está naturalizado no sangue do povo brasileiro. Não que todo mundo seja corrupto, mas as nossas instituições, os aparelhos estatais e privados desse país foram, em sua maioria, construídos em cima da corrupção. Uma tristeza. No fim, o que é que nós temos aqui? Quando eu pego a estrutura do Talme para pensar o meu discurso, como é que eu devo organizar? Primeiro, eu tenho uma ideia que nasce a partir de uma polêmica ou de uma pauta em questão em que é objetivado para Zé Nelson, para mim, escrever sobre aquele tema. Nesse processo, eu vou escolher dados para poder para poder enunciar a minha discussão, ou tentar encontrar o que seriam possíveis eixos discursivos para construir a minha defesa. Se eu já tenho uma pré-ideia, tenho os elementos, eu já tenho que ter noção de quais seriam as minhas possíveis conclusões, certo? E aqui, só para lembrá-los, essa conclusão não está necessariamente ligada com a conclusão final do texto, lá, o último parágrafo. É a conclusão dentro das ideias articuladas. Eu estou pegando esse dado porque minha conclusão é essa. Estou usando esse contexto histórico porque minha conclusão é essa. Todos eles seguem uma cadeia discursiva, uma cadeia que vai estruturar a ordem do argumento. Você tem a justificativa, que é basicamente a premissa de leitura, de primeira análise do argumento, do dado apresentado, e aí você tem um suporte externo a depender da discussão, seja para sustentar ou para reforçar o ponto ali abordado, e tudo isso dentro da linha do tempo. A modalização dialoga muito com a justificativa, uma vez que esses vão servir para acentuar ou para atenuar o desenvolvimento desse argumento, e nesse sentido aqui, em alguns momentos, vocês vão perceber que tem textos de opinião que apresentam em sua construção a contra-argumentação como estratégia para refutar uma ideia. Existe sim uma exclusão naturalizada, embora haja, no âmbito nacional, políticas que agregam verbas para evitar com que isso esteja tão institucionalizado ou comumente enraizado nas zonas rurais, que o FNDE, as Políticas Nacionais de Educação para Inclusão Digital. Se nós estivéssemos escrevendo sobre a questão da falta de tecnologias na zona rural no âmbito educacional. E aí, dentro desse inteirinho aqui, depois da refutação, caso eu utilize ou não, todas elas partem de uma premissa final. Eu construí o meu texto para levar a uma conclusão, a uma ideia, a uma tese. Que é basicamente o que ele diz aqui, ó. É a conclusão que o argumentador quer chegar, ou seja, a tese que pretende defender em relação aos argumentos usados com base para o artigo. Ao longo do texto, eu vou utilizar mecanismos discursivos para poder reforçar por que eu mencionei aquilo. E é por isso que é tão importante a escolha inteligente dos elementos. Cara, eu vou usar esse dado, não vou usar esse aqui não, porque esse aqui vai dar margem para outras ideias. A não ser que a minha ideia é contra-argumentar. Acho que eu vou pegar essa fala aqui, porque dá para reforçar alguma coisa. Então depende sempre dos objetivos pré-definidos. E é por isso que o projeto de texto ele é importantíssimo na organização desse texto, ok? Aqui tem uma redação,